ficou numa E leveza. sabe o que foi legal da Lu? Porque eu ia falar para a Dan falar disso também. Que, assim, em nenhum momento foi algo imposto, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Existe o imaginário popular, e se o juiz fala uma coisa, o juiz falou, melhor fazer. Não. Então, a gente conversou de uma maneira muito leve e eu perguntei se fazia sentido, né? Durante o caucus. O que é o caucus? É uma técnica que você separa as partes para conversa. Na primeira parte, eu conversei com a parte autora me demonstrou e eu percebi o que fazia mais sentido para ela naquele conflito. E aí eu perguntei para a outra parte, em outro momento, se fazia sentido. Agradecer pelo período, era um contrato extremamente extenso, acho que uns 15 anos de contrato. E numa função de muita proximidade de todos. E aí a outra parte concordou. Então, a outra parte, na verdade, pegou a ideia e levou adiante, né? Mas, e isso não tem nada a ver com deixar de fazer a técnica. As questões jurídicas do pedido vão ser analisadas de toda forma. Os advogados vão continuar, né, fazendo as solicitações necessárias, os requerimentos necessários, usufruindo, né, de todo o arsenal de recursos e possibilidades de se manifestar nos autos, né, ou em audiência. Mas isso também aconteceu contigo, né, Dani? Sim. Sim, comigo aconteceu, eu, né, como advogada, eu sempre advoguei para a empresa, né? E tinha um cliente que eu ia muito na empresa para fazer as audiências, e essa pessoa, acho que ela não chegou a ser preposta, mas ela vinha comigo para as audiências como testemunha em favor da empresa, etc. Então, eu tinha uma proximidade muito grande com ela e até fiquei espantada quando vi que ela entrou com a reclamatória trabalhista. Eu sabia que ia haver o desligamento, até por cortes da empresa, etc. E na audiência, como eu já tinha muita proximidade com essa pessoa, eu fui até ele e conversei com ele, perguntei. Daí ele falou que ele estava muito magoado. Ele falou, eu me sinto muito magoado e eu acho que a empresa deveria ter me pedido desculpas por uma situação que ocorreu lá dentro, porque ele pedia dano moral, né? Mas ali a gente tava muito evidente que era um passivo emocional. Então, assim, era um passivo emocional, ele tinha um alto cargo lá, então, assim, a ação era um valor bem grande, até pelos anos que ele ficou e tal, mas ele pediu um dano moral por uma situação que aconteceu e ele falou, doutora, se tivesse um pedido de desculpas, eu abro mão do pedido de dano moral. E aí eu levei para a empresa, né? E aí a empresa, ela concordou. Ela concordou por meio do preposto, que era uma pessoa que tinha contato direto. Aí ele pediu desculpas e ele falou, olha, então agora a gente vai partir para o acordo, porque o que estava emperrando o acordo, ou proibindo, ou impedindo o acordo, era justamente isso, era aquele passivo emocional que ele tinha, que ele estava com ele. Claro, muitas vezes a empresa tem o passivo financeiro, e daí a gente resolveu, fizemos acordo com relação aos outros pedidos, mas o passivo emocional impedia ele de fazer aquele acordo. E eu sempre falei muito para os meus clientes. E eu vi isso muito. Advogando para a empresa por mais de 20 e tantos anos, eu vejo, e eu não sei se você tem essa sensação, Renata, que 90% das reclamatórias trabalhistas, elas nascem de um passivo emocional. É muito comum, até porque é um relacionamento diário, né? É o segundo relacionamento que a gente tem. A gente tem um relacionamento familiar, o segundo relacionamento é trabalhista, né? Então, é muito comum. Não só desgastes emocionais, né? Como também, muitas vezes, expectativas frustradas das duas partes. Sim. Porque também tem muito caso, por exemplo, de empregador que assume o funcionário como filho, né? E daí as questões técnicas e profissionais, quando elas chegam com o embate da questão emocional, normalmente gera um ruído naquela relação. E daí a importância da gente também aprender a falar sobre emoção, falar sobre sentimento, trabalhar. Tem até uma colega minha que trabalha com
a antecipação dos conflitos, né? Prevenção de conflitos em empresas, justamente para fazer todo esse olhar mais amplo, né? Para além, claro, das questões técnicas e de normas regulamentadoras, enfim, claro, isso não pode deixar de ser falado, explicado, esmiuçado, ficar claro para todos que trabalham no local. Mas também existem outras questões. Hoje a gente fala, né, nas entrevistas de RH, né, a Brasil afora, você analisa as hard skills, né, o conhecimento técnico e as soft skills. Então, você quer saber também como que é como que você desenvolve as questões emocionais no seu ambiente de trabalho, como você gerencia conflitos emocionais. Porque eles estão lá. É legal esse olhar, porque a gente está começando a voltar a olhar que está tudo conectado. Né? Isso, e a INR1 está aí também para provar isso, né? Exatamente. Que vem com essa exigência aí da empresa olhar para os riscos psicossociais, né? Que são muito importantes. E aí entram soft skills, né? Sim. Mais uma vez. Sim. Então, agora, claro, infelizmente, a nossa cultura brasileira... eu digo isso com propriedade porque estou dentro das empresas, muito tempo dentro das empresas, mas muitas vezes o empresário ele é levado a olhar para uma determinada situação quando a legislação exige. Claro, tem toda uma questão cultural, porque os empresários são, sim, sobreviventes, etc. e tal, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente sabe também que, muitas vezes, os empresários eles reagem, né? Então, agora, infeliz ou infelizmente, as empresas elas vão ter, sim, que olhar para essas questões emocionais de seus colaboradores, né, e colocar em laudos e o programa de gerenciamento de risco, etc. Vai ser muito necessário, né? A gente está falando aqui de técnica, sim, mas é a técnica atrelada à questão emocional. Exato. Até porque a saúde mental é o foco e deve ser o foco, né, da atualidade. A gente precisa falar sobre isso de forma aberta. A gente ouve muito, né? Tá todo mundo falando sobre isso porque estamos todos muito doentes. Exato. Né? Quando a gente fala do direitos e espiritualidade, os operadores do direito, então... Estão, assim... É aquela coisa, tem a técnica, mas estamos completamente perdidos. Porque exatamente vem aquele conceito do sucesso. Como foi colocado no início da nossa conversa. Ganhar, vencer, volume, material, né? Lógico, o material é consequência. Mas a que preço nós estamos tendo essa questão de vencer e do material? E hoje, nós chegamos a um ponto, as pessoas estão procurando ajuda de todas as formas. Então, são psiquiatras, a medicação, yoga, enfim, vamos para todos os cantos. E, na verdade, as respostas estão dentro de nós. Tudo isso, lógico que é importante. Sim. Qualquer terapia, medicações, enfim. Mas o olhar para dentro, o olhar para nós mesmos, isso até parece piegas, né? A gente estava conversando, a gente fica falando autoconhecimento. Mas como autoconhecimento? Como esse? O que é esse autoconhecimento? A meu ver, e pela minha vida, pelas experiências da minha vida, o olhar é nós sermos sinceros com nós mesmos. Porque você não vai ser, muitas vezes, o que você gostaria ou que a palavra sucesso exige. Né? É isso que eu acho que nos deixa doente. O que a sociedade diz que é sucesso. Mas quem somos nós? O que nós temos como propósito de vida, mas na sua essência? Sim. E aí olhar isso, essa questão do emocional, de nós nos acolhermos naquilo que, de repente, a gente nem gosta. Eu descobri que eu sou assim. Eu não gosto, mas eu vou fazer o quê? Né? A resposta, geralmente, é: eu tenho que mudar. Eu tenho que isso. Mas como é que eu vou mudar? Tem um psicólogo que eu adoro, o Marlo Heigdel.
Um beijo para ele. Eu conheço ele, é excelente. Excelente, né? E ele fala que a gente só vai mudar de comportamento se não olhar mesmo, nos acolhermos, né? E aí, voltando ao direito, se nós tivermos sua técnica e não olharmos não só o nosso emocional, só nos acolhermos, vai ser difícil lidar também com aqueles que estão precisando de nós, ou depende de uma sentença que pode mudar completamente sua vida. Exato. E falando em audiência, aqui o nosso bate-papo está excelente, mas o tempo, né, ele corre, né? Já está sendo colocada a plaquinha. Isso, daqui a pouco. Então, assim, eu não queria, Lu, deixar de perguntar para a Rê a questão da frase na ata. Legal. Como surgiu, porque assim, e ela posta nas redes sociais dela, né? Sigam, inclusive, as redes sociais, deixa aí o seu Instagram para as pessoas, porque assim, é uma iniciativa excelente, mas eu queria ouvir de você como surgiu essa ideia e como que os advogados e as partes elas reagem a tudo isso. Bem legal, Dani. Bom, vou deixar então, né, @RenataPaukoski. Mas eu não tenho muito seguidor, não. É mais com os amigos mesmo, essa troca, né? Porque tem alguns amigos que falam assim, eu tava esperando você publicar a frase de hoje. Isso, né? eu uma sou frase uma. Gostosa, Eu sou né? outra. Eu sou uma. Então, assim, não tem seguidores, muitos seguidores, mas o esse serviço que você compartilhar, presta é muito legal. Então, assim, acho que pode alcançar muitas pessoas. Então, para quem tiver interesse, sigam a doutora Renata. Obrigada. E foi assim, essa ideia surgiu lá no Acre, dentro do Sejusc, não era na ata. Foi uma ideia das estagiárias do Sejusc, porque a gente fazia um café jurídico toda sexta-feira. Nesse café, a gente falava das ações mais difíceis da semana, aonde que você teve mais dificuldade, e daí os mediadores trocavam ideias, os estagiários participavam, trabalhávamos técnicas de mediação, trazíamos convidados para falar sobre mediação em outros lugares, né, ou de comissões, ou de outras justiças, era muito bacana. E aí, uma das estagiárias, ela disse, e se a gente colocasse frases pelo ambiente? Top, vamos fazer. Aí, nós selecionei várias frases, levei para eles escolherem, o grupo escolheu e nós espalhamos. Aqueles que gostavam mais da frase colocaram na sua salinha, outras ao redor ali da sala de espera. E aí, os advogados e as partes, quando entravam para a audiência, falavam, aquela frase tal, nossa, tudo a ver com tal situação da minha vida. Ou aquela frase tal, nossa, mexeu comigo hoje, obrigada. Agradeciam, né, os mediadores, enfim. E no início, a gente também tinha uma abertura de acolhimento. Então, um dos mediadores ia até lá na frente, onde as pessoas estavam aguardando, e fazia uma abertura de acolhimento. Lembrando que ali naquele espaço, embora dentro do judiciário, e sem saber o que as pessoas passaram antes de chegar ali, o tipo de ansiedade, quantas noites sem dormir, o que pensaram, quem que elas viriam, né, como adversário, como seria, para que naquele momento elas pudessem baixar as armaduras, para que a gente pudesse ampliar a nossa escuta, ouvir realmente a outra parte e, a partir disso, tentar achar uma solução amigável, porque naquele ambiente todos estariam sendo ouvidos. Então, era basicamente isso, o acolhimento. Depois, né, eu saí do Sejusc, voltei para a vara, e eu falei para as instruções, como é que eu vou fazer? Não dá mais para fazer todo esse início, e aqui nós temos a instrução, não posso também dizer, né, que vai ser só acordo, né? Mas aí eu comecei a levar aquele olhar para, vamos então aqui estabelecer aquilo que nós vamos utilizar como técnica e manter um ambiente saudável para todo mundo.